Olá, encorajada, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Demorei um pouquinho para trazer o vídeo sobre saúde, né, que a gente ficou aqui de falar um pouquinho também sobre a vaidade nesse mês de março. Hoje é dia 30 de março, são 18h14, hoje foi um dia assim bem corrido também, fui pro trabalho, teve o aniversário da família aqui, então eu descansei um pouquinho e vim aqui gravar esse vídeo para vocês. Como eu expliquei, a gente tá vivendo essa vida aí corrida, né? Essa rotina muito doida, que a gente às vezes mesmo se sente sufocado, né? E isso é muito interessante porque a gente traz isso para nossa saúde, né? Se a gente não tiver cuidado, essas coisas vão tomando o nosso tempo, a gente vai se estressando, a gente vai se adoecendo, e aí no final das contas a gente fica doente, a gente não tem forças para nada. E aí a gente vai vivendo uma vida que não glorifica o Senhor, tenha plena certeza disso. E eu quero falar sobre saúde, é um tema que eu particularmente preciso me atentar mais, né? Melhorar um pouco mais, porque eu sou uma pessoa que me alimento, na maioria das vezes, muito mal. Por quê? Porque eu gosto de doce, né? Coisas doces. Então, se tiver brigadeiro, como... Se tiver pizza doce, eu como. Então, eu tô sempre comendo coisas, né, que não são saudáveis. Eu gosto muito de açaí. Nossa! Então, se a gente parar pra pensar, as coisas que nós temos nos alimentado são coisas que futuramente vão fazer mal pro nosso corpo, né? No momento, às vezes, a gente não vê ali o reflexo, ou a gente não vê a consequência daquela má alimentação. Só que saúde não se resume só a isso, né? A gente teve um post lá no Instagram das Encorajadas. Então, se você ainda não nos segue lá, segue. Eu vou deixar o arroba aqui, é o @Projeto Encorajadas. E a gente viu por lá que não se resume só a comer, né? É o principal, porque é do que a gente se alimenta que o nosso corpo ali vai reagir, né? A gente vai nutrir. Mas não só do que entra, né? Mas como daquilo também que sai, né? Às vezes a gente tá cheio de coisas dentro de nós e isso acaba também nos adoecendo. Então a gente também precisa aí ter esse equilíbrio. A nossa mente também, gente, nos adoece. As nossas emoções, se a gente se deixar levar. E aí eu queria compartilhar com vocês um pouquinho, né? Sobre essas meditações a respeito da saúde. Nós mulheres... Nós temos uma dificuldade muito grande em equilibrar as coisas dentro de nós, né? Nós somos cheias de hormônios, ainda tem um período aí da TPM, né? Que não justifica os nossos atos, né? Os nossos pecados, mas que influencia, né? Sim, no nosso temperamento, né? Nas nossas emoções, num momento mais frágil, nós ficamos com dores, enfim, só quem é mulher vai entender, não é verdade? E aí eu queria que a gente olhasse para a luz das escrituras e visse o que é que Deus quer, né? Como é que Deus quer que a gente lide com a nossa saúde. E lá no post do Instagram, deixa eu só botar aqui para a gente também se basear por ele, a gente vai ver que a gente deu alguns conselhos baseados em versículos bíblicos, né? Que vão falar a respeito do que é a glória de Deus na área da saúde, né? Da nossa saúde. Como é que eu glorifico a Deus na área da minha saúde, né? Como é que eu vou glorificar a Ele? Então, deixa eu abrir aqui rapidinho. Mas, enquanto abre aqui, eu queria que a gente abrisse a palavra do Senhor em um texto bem conhecido que vai falar sobre isso, né? Sobre saúde, sobre exercício físico, que é lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Eu vou ler na versão NVI, eu tô com a versão aqui, mas eu quero ler na NVI, que eu gosto bastante dessa versão. Então, vocês abram aí em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Que vai ser aí uma parte onde Paulo tá dando algumas instruções para Timóteo, né? E Timóteo ali recebe essas instruções de alguém experiente, de alguém que já tinha passado por bastante coisa. Timóteo ali estava, né, no início, e aí a gente vê que Paulo vai dar umas instruções a Timóteo, tá?
E aí é bem interessante porque a instrução que ele vai transmitir a Timóteo vai ser uma instrução bem interessante, né? Porque Paulo ele vai direcionar os olhos de Timóteo para aquilo que de fato é importante, né? Porque a gente vive hoje numa sociedade, se vocês pararem para pensar, no Instagram mesmo, se você abrir aí no Instagram, você vai ver muita gente fazendo exercício físico, fazendo marmitas saudáveis, se alimentando e etc, etc, etc. Você vai ver muito isso hoje em dia, né? Essa cultura fit veio aí para deixar um pouco de lado aquela cultura, né, de eu vou comer o que eu quero, quantas vezes eu quiser e vou viver na vida assim. Só que há um perigo muito grande nisso também, né? A gente não deve viver de extremos, né? Eu vou ser uma pessoa super saudável, eu vou ser uma pessoa que precisa ir para academia todos os dias, eu tenho que malhar assim, eu tenho que fazer assado, eu tenho que comer isso, aquilo. A gente vai vivendo de regrinhas, né? Porque nós gostamos de viver de regras. Mas a gente gosta de viver de regras para quebrá-las. Essa é a verdade, né? A gente impõe regras para nós mesmos que sabemos que não somos capazes de cumprir e vamos lá e quebramos. E aí nos frustramos, ficamos insatisfeitos, ficamos descontentes, vamos viver naquele ciclo de murmuração, de reclamação, a vida nunca tá boa, nada tá bom, né? Nunca nada dá certo para mim. A zoada! Minha rua é movimentada, já disse isso pra vocês, né? Então vamos ler, 1 Timóteo 4, versículo 8. Mas eu vou começar da parte B do versículo 7. Exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Então, Paulo está dizendo aqui para Timóteo que a piedade, ela é uma disciplina muito difícil e vai requerer de Timóteo um esforço muito grande. Até mesmo aqui, se a gente fizer uma analogia, esse exercício físico ser proveitoso, no sentido de que ele é menor do que a piedade, né? Ele não é tão proveitoso quanto a piedade é. A gente vê que ele está dizendo, te exercita na piedade. Então, a piedade ela é um exercício para nós cristãos, assim como o exercício físico, né? Que nós temos que fazer, sim, para cuidar da nossa saúde. Só que não adianta nada a gente se preocupar com a nossa saúde, né? Física, se a nossa saúde espiritual ela não estiver fortalecida, se também não estiver exercida, se você não estiver se exercitando. Você pode ir para a academia todos os dias, mas se você não ora todos os dias, se você não lê a Bíblia todos os dias, a ordem aí está errada e você não está indo bem na sua saúde. Porque a gente pensa em saúde, a gente pensa em termos físicos, né? Em não estarmos doentes, né? Com alguma enfermidade e tranquilo, sem sentir dor. Mas vai muito além, né? Lá no post do Instagram, que agora abriu aqui, e eu vou falar com vocês, a gente deu alguns conselhos e um deles é exatamente o que a gente vê lá na terceira carta de João, no versículo 2 do capítulo 1, que vai dizer assim: Amado, desejo que te vai bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, o parâmetro para nós é a nossa alma. Se a nossa alma estiver indo bem, 50% do nosso corpo físico vai estar indo bem. Podemos até estar doentes, podemos até estar com alguma enfermidade, podemos até estar passando por algum sofrimento. Mas se a nossa alma estiver bem, será mais fácil de lidarmos com a doença física. Mas o contrário não é verdadeiro. Se nós estivermos 100% bem fisicamente, mas a nossa alma não estiver, é muito mais difícil a gente conseguir essa saúde espiritual.
Quando eu falo isso, né, Patrícia, o que é saúde espiritual, né, tá misturando tudo, tá falando de exercício físico, tá falando de exercício de piedade, é porque eu quero que vocês entendam que a saúde em si, ela começa dentro de nós. Então, ela começa por um lugar chamado mente. É pela nossa mente que a nossa saúde começa. O reverendo Augusto Nicodemos, em uma das pregações, ele vai falar que nós somos, né, as nossas escolhas, as nossas emoções, elas vão partir daquilo que a gente pensa. Então, é a partir do que a gente alimenta a nossa mente, né, daquilo que a gente alimenta a nossa alma, né, porque a nossa alma ela é o nosso pensar, né, ou como alguns teólogos vão dizer, é o psico, né, da gente. Então, a nossa alma é isso, né? É quem nós somos, com emoções, sentimentos, pensamentos, é isso. Então, ele vai falar isso, né? Que são os nossos pensamentos, né? O que está aqui passando na nossa mente que vai nortear toda a nossa vida. E tem um estudo científico que vai falar sobre alguns alimentos, né? Que interferem, né? Nos nossos pensamentos. Então, tem certos alimentos que à medida que a gente consome, nós vamos nos tornando mais depressivos, né? A gente vai se tornando mais tristes, ficamos mais confusos, né? Ficamos desanimados. Isso tudo aí, né? Com teorias, né? Com artigos científicos comprovados. E aí existe umas 64 regras de alimentação de eu esqueci como é que se chama, eu acho que é gastrônomo, acho que é assim que fala, não sei, não estou lembrando o termo certo, mas ele elaborou 64 regras sobre você se alimentar, né, como se alimentar, e aí ele vai falando um pouquinho dessas substâncias, né, de como a gente deve aí se guiar. Eu vou tentar deixar o link desse artigo das 64 regrinhas, para que vocês deem uma lida ali, analise também, tá bom? E aí, Paulo tá falando sobre o exercício físico para Timóteo, dizendo, o exercício físico, ele não é muito proveitoso para nós que somos cristãs. Ele é proveitoso a partir do momento que você está forte espiritualmente. A partir do momento que você se exerce na piedade. Então, exercita-te na piedade. Então, Paulo está dizendo, porque ela sim, para tudo é proveitosa. Então, se você tiver uma saúde espiritual boa, vai ser proveitoso para tudo. Você pode estar doente, desanimado, desesperado, abatido, afligido, mas se você estiver bem, com essa saúde espiritual boa, você vai aproveitar tudo, vai ser tudo proveitoso para você, até a enfermidade, até o que é ruim. Então, nós precisamos parar de achar que temos que viver nos extremos, né? Não, eu vou me alimentar do jeito que eu quero, da forma que eu quero, com o que eu quero, ou eu também vou viver agora uma vida radical, eu não como açúcar, eu vou todo dia na academia, e tem que ser assim, tem que ter assado, meu corpo tem que ser assim, meu corpo tem que estar definido. Não é assim. Até porque nós não somos chamados para ter o corpo perfeito. Nós não somos chamadas para termos a melhor saúde do mundo, tá? Deus nos chamou para glorificar o seu nome. E é o que Paulo está dizendo aqui a Timóteo. Exercita-te, mas exercita-te na piedade. Por quê? Porque o exercício físico é de pouco proveitoso. A piedade, porém, para tudo é proveitosa. Não adianta nada você ser uma pessoa que tem a saúde lá em cima. E ser uma pessoa que não cumprimenta os irmãos na igreja, ser uma pessoa soberba, ser uma pessoa arrogante, ser uma pessoa maledicente, ser uma pessoa que ignora as outras pessoas, que é indiferente, que faz acepção, que não ajuda o próximo, que não ama o próximo, que escolhe os seus grupinhos, né? Porque nós temos muito disso hoje em dia, infelizmente. E aí a gente não vê piedade na vida dessas pessoas, mas a gente vê outras coisas. A gente vê uma rotina saudável, a gente vê uma vida de exercícios, a gente vê uma vida regrada.
que de nada é proveitosa. Mas o que eu quero também deixar claro aqui é que essas coisas são boas. Fazer exercício físico, se alimentar bem. Até porque a gente também entra numa outra questão. Se eu não me alimento bem, eu não cuido do corpo que Deus me deu para glorificar. E aí é o que a gente encontra também lá em 1 Coríntios 10, 31, que diz: assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então nós temos que comer e beber para a glória do Senhor. E eu confesso que eu tenho essa dificuldade ainda, minhas irmãs, porque eu ainda não consigo tirar, né, por exemplo, se eu comer 3 brigadeiros agora e tiver mais 3 disponíveis, eu não vou deixar para amanhã. Eu vou querer comer logo, né? Aquela questão da falta de domínio próprio, da falta de consciência, de que você já consumiu muito açúcar naquele dia. E é um trabalho que nós temos que ter diariamente conosco, né? Poxa, será que eu me entupi de açúcar, glorifico o Senhor? Será que eu comer aquela pizza, aquele hambúrguer? Será que eu comer coisas gordurosas, comer demais até passar mal? Glorifico o Senhor? Será que o Senhor se alegra com isso? Será que eu glorifico o nome dele? Não, né? E aí nós ficamos nesse ciclo, né, de fazermos coisas que não glorificam, não exaltam o nome do Senhor. Então a gente precisa ter o equilíbrio. Deixar os excessos de mão e ter o equilíbrio. E focar no que é importante. O que é importante? A nossa alma. O nosso espírito é importante. A nossa saúde espiritual é importante. Então, minhas irmãs, se você hoje enfrenta uma enfermidade, uma dificuldade, se você está acima do peso, se você se alimenta mal, é momento de mudar. Mas isso só vai acontecer com uma mudança de cosmovisão. Porque às vezes a gente coloca um alvo, né? A gente coloca um objetivo, né? Uma vontade genuína realmente de glorificar o Senhor. Mas aí as motivações ao longo do caminho, ao percorrer o caminho, vão sendo aí deturpadas, né? A gente vai tomando outros objetivos. Porque eu quero ter o corpo de fulano, ou porque eu quero que as pessoas me vejam e vejam o quanto eu sou bonito, o quanto meu corpo é bonito, ou então quantas pessoas me vejam, o quanto eu sou disciplinado e tal. Não é para isso que Deus nos chama. Deus nos chama para sermos autodisciplinados na piedade. E isso vai se refletir em todas as outras áreas de nossa vida. Se a minha alma vai bem, todas as outras coisas me serão proveitosas. Se eu me exercito na piedade, se eu sou forte na piedade, se eu vivo uma vida piedosa, todas as outras coisas serão proveitosas. Eu terei sabedoria para me alimentar melhor, eu terei disciplina para fazer exercícios, eu terei compaixão, eu terei amor, eu serei alguém que busca paz, harmonia, serei alguém que falará coisas boas, serei alguém que viverei para a glória de Deus. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, esse pensamento, né? Não é nenhum estudo aprofundado aqui para vocês, até porque a gente teria que ter bastante tempo para ramificar várias situações, mas eu queria deixar essa mensagem aqui sobre saúde para você, né? Às vezes a gente foca tanto nas coisas externas e nos esquecemos das coisas internas. Então, não se preocupe demasiadamente com aquilo que é externo, mas se preocupe com aquilo que é interno. O que Deus sabe sobre você, né? Às vezes a gente olha alguém muito bonito, mas que não passa realmente... É como a palavra do Senhor diz, né? As nossas obras, elas não passam de sepulcros calhados, isso é verdade. E às vezes a gente também olha o externo e acha super bonito, mas a gente não sabe o que tem por dentro, né? Então, o que importa é o que tem dentro. É a piedade, é se exercitar na piedade. E vamos lá fazer exercícios, vamos lá nos alimentar melhor para a glória do Senhor. Eu vou começar essa rotina aí não de exercícios, porque eu não sou muito fã de academia, essas coisas, mas vou fazer alguns exercícios, mas vou me alimentar melhor, né? E aí essas regrinhas que eu vou deixar aqui para vocês, se eu conseguir o link das 64 regrinhas, né, direcionamentos. Deixa eu até ver aqui qual é o nome, 64 regras. Eu vou tentar me basear por elas para
para que eu me alimente melhor, né? É Michael Pollan, né? Ele é eu acho que é um gastrônomo, se eu não me engano. Ele também é um professor. As 64 regras de ouro. Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para vocês lerem melhor, tá? Tem o livro, mas também tem as regrinhas, tá? Para que vocês possam aí ter uma noção, um direcionamento aí para ajudar na saúde de vocês. Mas não foque nessas coisas, nas regrinhas. Foque nos princípios. Qual é o princípio? Exercita-te na piedade, porque de tudo ela é proveitosa. E aproveite, faça as outras coisas para a glória do Senhor. Quer comais, quer bebais, tudo faça para a glória do Senhor, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Um super beijo e até a próxima. Tchau!